E acabamos todas as posições. Então chega de falar de posição, lá ele. E agora a gente vai conversar sobre esquema tático. Então quando alguém te falar de um 4-3-3, 4-4-2, ó, cola na tia que a tia te ensina, hein? Então vamos lá. Primeiro você pode ver que o que tem em comum? 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4. Sempre a conta dá 10, né? Mas são 11 jogadores. Isso porque o goleiro não entra. Como eu falei no vídeo lá atrás sobre goleiros, os goleiros, eles são posição fixa. Então eles não entram em nenhum esquema porque o futebol obrigatoriamente precisa ter um goleiro. Então não tem jeito, o goleiro nunca vai entrar, tá? Mas os outros jogadores, podem andar à mercê do técnico. E aí é muito importante. Mas alguns esquemas já são bastante conhecidos. Então a gente vai começar pelo mais tradicionalzão, que é o 4-4-2. Como funciona o 4-4-2? Quatro de defesa, normalmente dois zagueiros e dois laterais, que agora vocês já sabem, hein? A gente vai seguir, eu vou seguir que vocês já sabem o que é cada um. Quatro meio-campistas, normalmente é dividida entre meios-campistas ofensivos e defensivos, e dois atacantes. Esse é o esquema mais clássico, ele funciona, né, como eu falei, uma linha de quatro defensores, uma linha de quatro meio-campistas e dois atacantes à frente. Como é que funciona esse meio? Esse aí, normalmente, a galera já viu, ele é um esquema bastante simétrico, assim, você vê ele muito bem desenhado em campo antes de começar a partida, né? Então, você pode ver que antes de começar a partida não fica os 20 jogadores ali, né? Encrulado no meio, a galera já se posiciona. Então, se você vê por cima, é um desenho mais simétrico do jogo. É um esquema que foi bastante utilizado pelo Brasil de 94. Isso porque o Brasil de 94 jogava um futebol mais defensivo. É, ou seja, era um jogo mais recuado. A gente pode até ver pelos resultados do Brasil naquela época. Foram placares mais magros, que dependiam um pouco mais da dupla de ataque, que no caso era o Bebeto e o Romário. Foi também um esquema muito utilizado pelos ingleses durante muitos anos. Vai lembrar que os ingleses foram os criadores do futebol, mas são péssimos nesse esporte. A vantagem é que o campo ele fica totalmente preenchido. Então, o 4-4-2 ele faz com que todos os cantos, assim, entre aspas, do seu campo, né, que é a sua metade, ficam completamente preenchidos e acaba sendo um esquema mais fechado. Então, você consegue fazer com que você tome menos gols, né? Um esquema mais fechado. Mas, qual que é a desvantagem? Porque nem tanta gente usa o 4-4-2. Se o seu meio de campo, então, os dois meio-campistas centrais, né? Que forem ali os dois meio-campistas centrais e os dois volantes laterais. Os dois meio-campistas centrais seus não forem tão ágeis, o time vai sofrer um pouco e vai tomar gol de besta. Então, o 4-4-2 depende muito de meio-campistas ágeis e que estejam muito, muito, muito bons mesmo para poder organizar essas jogadas. Além disso, depende muito do talento individual dos seus atacantes. Porque os atacantes, com o 4-4-2, o time fica muito mais recuado, ou seja, fica muito mais perto do goleiro, é um time mais fechado. Então você depende, para você ganhar o jogo, e para ganhar você precisa fazer gol, você depende muito mais do talento individual dos atacantes. Por isso que a galera fala normalmente que a seleção de 94 foi uma seleção muito retranqueira, que dependia muito do talento individual do Bebeto e Romário. Justamente por causa disso, por conta desse esquema de jogo também, que não valorizava mais tanto assim o meio de campo. A Copa de 94 foi um pouco sofrida, porque pra assistir. Eu assisti durante a pandemia, foi. Os jogos eram muito baixos. Mas a gente ganhou os principais. A gente tem o 4-3-3, que foi um esquema que foi usado pelo Brasil durante muito tempo, na era Tite. Foi popularizado ali pelo carrossel holandês, né, pela Holanda da década de 70. É muito usado pelo Pep Guardiola, que é um dos maiores técnicos de clube do mundo, e pelo Klopp. Então, como funciona o 4-3-3? É um pouco complicado, mas vem cá, mãe. A gente vai manter as quatro linhas defensivas. O meio-campo, ele fica. Então a gente mantém as quatro linhas, os quatro defensores ali. A linha de quatro não é defensores. Lá ele. Linha de quatro. E aí, o meio-campo, ele fica como uma espécie de um triângulo. Então a gente fica com um volante de contenção na zaga, desenhadinho aqui, e dois meio-campos na frente, centrais internos um pouco mais avançados. E aí o ataque normalmente é um centroavante e dois pontas bem abertos. Então a gente tem a linha de quatro, um volante logo na frente,
2 meio-campistas, então esse FIFO. E na frente nós temos 3 atacantes, um centroavante e 2 pontas. Aí, como eu falei, vocês já devem saber todos esses nomes. Esse estilo de jogo normalmente é bastante utilizado até no Brasil. A gente pode ver o meu time, o Palmeiras, o Abel Ferreira usa bastante 4-3-3. Por quê? É um estilo de jogo para quem propõe jogo. Então, normalmente, seleções e times que são tecnicamente melhores jogam no 4-3-3. Porque é você quem dita o ritmo do jogo. Isso porque nós temos, vocês viram que a gente tem uma linha maior de ataque. Então, você propõe o ritmo do jogo também por causa dos meio-campistas, né? É um estilo de jogo também para times que gostam de ter maior posse de bola, pressionar mais o time no ataque. Aos pontas, eles andam mais fluido e aí eles criam mais espaço para infiltrações e para gols. Qual é o desvantagem? E assim, eu acompanho muito essa desvantagem porque o meu time tem um problema sério com isso. Ficou um momento de desabafo aqui, mas tem um problema sério com isso, que é o 4-3-3 normalmente deixa as laterais muito expostas. Então, a gente não tem tantos laterais. E isso faz com que o time adversário consiga trabalhar melhor as laterais e consiga a maioria das jogadas serem criadas por lá. Por isso que eu odeio a caralha do Abel Ferreira, que deixa as laterais tudo abertas, aí bota o Kelvin, bota o Jeff T, e aí a gente toma gol sempre pelos lados. Desculpa pelo momento de desabafo. Volta pro normal. Então, normalmente 4-3-3 deixa as laterais mais abertas. E aí acaba rolando mais gols aí pelos lados. Mas foi um jogo bastante usado. Mas atualmente a gente tem um padrão um pouco mais diferente. Que esse eu tenho que falar que eu tive que estudar um pouco mais, porque eu só conhecia, mas eu não conhecia as tecnicalidades desse esquema, que é o 4-2-3-1. Então a gente tem 4 na defesa. Esse é mais difícil. É uma variação do 4-4-2 e do 4-3-3. Então como é que fez? Tem 4 na defesa. E aí o meio de campo é dividido em 2. Uma dupla de volantes, normalmente um marcador e um construtor, ou seja, um cara que ajuda mais a zaga, um cara que ajuda mais no ataque. E aí uma linha de 3 meias ofensivos, normalmente um camisa 10 centralizado e dois meias atacantes mais abertos. E na frente joga só um centroavante. Então, esse aí, ele tá sendo um padrão agora que tá sendo usado principalmente por bastante times europeus. Alguns times sul-americanos estão levando essa técnica também. Já vi alguns jogos do Flamengo que utiliza o 4-2-3-1. O Abel às vezes faz essa utilização. Normalmente quando o Paulinho tava 100% aí pelo time, ele usava mais esse. Mas então, basicamente isso. Para recapitular, 4-2-3-1 são 4 zagueiros, né? 4 na linha defensiva, normalmente 2 zagueiros, 2 laterais. O meio é dividido em 2, uma dupla de volantes. Um que ajuda a zaga, né? E outro que ajuda o ataque. Uma dupla de meio-campistas. Na verdade, um trio de meio-campistas, normalmente um camisa 10, mais centralizados, e 2 meio-atacantes mais abertos, e um centroavante. Qual que é a vantagem? Oferece uma segurança defensiva maior, porque você tem, além da 4 linhas defensivas lá atrás, os 2 laterais e os 2 zagueiros, a gente ainda tem um volante recuado. Então a gente consegue criar uma linha defensiva bem sólida. E é por causa desses 2 volantes, ao mesmo tempo também que dá uma liberdade criativa bastante pro meio, porque a gente tem um camisa 10, normalmente camisa 10 de ofício, um meio atacante e um centroavante ali na frente isolado. O ponto fraco é que o centroavante ele fica um pouco de caixote. O que é caixote? Ele fica isolado. Então, assim, o centroavante ele fica lá assim, ó. Então, né, gente? Se vocês não fizerem nada, eu não faço também. O cara fica um pouco perdido ali no meio. Não tem muito com quem ele construir jogada, porque não tem os pontas de ataque. Então, ele fica um pouco ali sozinho, dependendo bastante do meio. Então, o seu meio, principalmente seu camisa 10, precisa ser um baita camisa 10 para esse esquema funcionar muito bem. A gente tem o esquema do Brasil de 2002 que funcionou muito bem. Esse era o 3-5-2. Você vê que ele não é mais tão usado. Dificilmente você vê times aí. Ele foi muito popular na Itália, mas na Itália não é referência nenhuma de seleção atualmente. Mas foi usado pelo Brasil pelo Penta, então vou trazer para vocês. Ele é o 3-5-2. Então ele funcionava com 3 zagueiros natos. Então, 3 zagueirão. Igual o Lúcio, o Juan, 3 zagueiros, ponto. O meio, com 5, eram né, os laterais eles eram promovidos à ala, então era aquele lateral
ofensivo. E aí eles ficavam ali na parte do meio. Então a gente tinha os laterais ali e 3 meio-campistas. Que dava sustentação para os 2 atacantes, que eram da frente normalmente um segundo atacante e um centroavante. Então, essa era a ajuda que eles davam ali na frente, tá? Qual que era a vantagem? Tinha uma segurança maior contra cruzamentos na área, porque tinha 3 zagueiros que eram realmente 3 zagueiros, então os caras ficavam plantados ali atrás e nem chegar e impedir que todo mundo chegasse. E os alas atacavam com mais força. Então, normalmente é um time ou uma seleção muito ofensiva. Com a qualidade técnica que tinha a seleção de 2002, isso era possível. Então, mais um pouco desvantagem é porque você exigia muito da condição física dos seus laterais. Na época, os nossos laterais eram o Cafu e o Roberto Carlos, então tava tudo certo. Mas esse exige demais dos seus laterais e isso pode acabar dando propensão a alguns tipos de lesão. Então, não, você vai ver que não é muito utilizado mais esse esquema. Então, assim, se eles cansam, por exemplo, ou se começa a diminuir o ritmo de jogo, os laterais, a zaga fica muito mais aberta, abre uma avenida, uma marginal ali do lado e passa todo mundo. Então, não funciona. Aí, como eu falei, a gente tem vários tipos de esquema, a gente tem um 3-4-3, mas eu acho que o principal de como funciona um esquema tático, eu acho que a galera entendeu. E aí eu vou explicar um pouquinho como funciona o esquema do Ancelotti. Porque o Ancelotti, ele trabalhou com o que a gente chamava de quadrado mágico moderno. Você já deve ter ouvido a expressão quadrado mágico de um time do Barcelona, do Real, numas épocas aí, que eu posso até trazer pra vocês, se vocês quiserem. Mas, esse aí foi um esquema que o Ancelotti meio que deu uma adaptada quando ele era técnico do Real Madrid e com a saída do Benzema, que na época era o melhor jogador do mundo. E ele precisava resolver a estrutura ali do time. E aí ele acabou inventando esse 4-4-2, né? E aí como é que funciona esse quadrado mágico, né? No papel, assim, o time era um 4-4-2, né? Mas aí na dinâmica do ataque do Real Madrid na época, o Vini Júnior e o Rodrigo jogavam abertos, mas cortando o tempo todo por dentro da área ali. Então eles jogavam aberto, mas eles ficavam meio que migrando. Então eles não ficavam tipo um na esquerda ou na direita, eles ficavam o tempo inteiro migrando. Sendo que os dois particularmente gostavam de jogar mais pela esquerda, se eu não me engano. Aí a gente tinha o Bellingham no Real Madrid, que ainda tem, que é um inglês. Ele jogava como se fosse a ponta desse losango. Então ele era um meio atacante, ele é um meio atacante de formação. Ele atacava na área, às vezes, como centroavante surpresa. Então, assim, ele é um meio atacante, mas do nada ele dava uma de centroavante. Então ele também migrava bastante. E aí, pelo lado direito, a gente tinha a outra ponta desse quadrado, que é o Valverde, que é um uruguaio, que também joga de meia no Real Madrid. Na verdade, eu acho que o Valverde joga de tudo no Real Madrid, porque o bicho é capaz de um dia aparecendo como goleiro. Ou cara eficiente. Então, mas nesse esquema da Ancelotti, ele jogava essa parte desse quadrado mágico na frente. Ele subia, mas como ponta ou como ala direita. Então, o ataque do Real Madrid na época funcionava com o Bellingham, o Vini, o Rodrigo e o Valverde, que funcionavam. O Bellingham era um meia, só que às vezes dava uma de camisa 9. O Vini e o Rodrigo eram pontas que ficavam se intercalando. E o Valverde era um lateral que subia como ponta. Então, como eu falei, as posições são muito fluidas. Depende de cada jogador, de cada técnico inventar. Essa posição deu certo. Eles ganharam a Champions League e o Campeonato Espanhol em 2024. O Vini Júnior ganhou como o melhor do mundo a bola da FIFA. E aí, ele foi andando. E eu, normalmente... Por que eu falei desse esquema? Porque normalmente parece que é o que o Ancelotti quer fazer com a seleção. Jogar com 4 atacantes. Atualmente, se eu não me engano, vai entrar o Vini, o Rafinha, o Martinelli e o Igor Thiago, acredito. Não recordo, mas basicamente é isso. Mas qual que é o problema desse quadrado mágico aí? O mesmo problema que eu falei pra vocês da último posicionamento, que é o desgaste físico. Então a gente tem 4 jogadores que estão o tempo inteiro na frente do campo, intercalando muito, subindo e descendo o tempo inteiro. Então, por exemplo, o Bellingham tava horas de camisa 9, horas voltando como meia, o Valverde subindo e descendo o tempo inteiro pelas laterais, o Rodrigo e o Vini trocando os lados. Então exige um desgaste muito físico. E
também exige da galera que ficou pra trás. Porque, como eu falei, por exemplo, esses 4 ficam aí. Mas e a galera? O meio de campo? Então, o Valverde tinha que ficar correndo, né, o tempo inteiro. O Tchouaméni, que era o volante do Real Madrid, ainda é volante, também tinha que ficar cobrindo o meio de campo. Então, ele corria que nem um maluco pra cobrir esses espaços. Quando, por exemplo, o Bellingham ia pra frente, o Tchouaméni tinha que cobrir o espaço dele ali atrás. Então, acaba que ficava bastante corrido. Mas foi um sistema que funcionou e provavelmente o Ancelotti vai continuar seguindo aí pela Copa do Mundo. Então, quando alguém te perguntar, você sabe muito bem o que é o quadrado mágico, da onde que ele veio, do 4-4-2. E se alguém te perguntar o que é um 4-4-2, você sabe falar aí. Mas se ficou alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.